Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramadas sobre nossas vidas, mais uma vez, enquanto ouvimos a sua palavra. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do verso 21 ao verso 31, encerrando o capítulo 4, a parte mais teológica da carta aos Gálatas. Capítulo 4, do verso 21 ao 31, diz assim a palavra do nosso Deus: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Deus Santo, graças te rendemos, ó Pai, por suas misericórdias e o seu amor bendito. Obrigado a Deus, porque o Senhor, mais uma vez, fala ao nosso coração por meio da sua santa palavra, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pelo teu Espírito que em nós habita, e a Ele suplicamos agora que ilumine o nosso entendimento, que nos dê, Senhor, graça para a obediência, ó Pai, no nome de Jesus. Ajuda o teu povo, a tua igreja, a receber e a obedecer a tua palavra, ó Pai. É a nossa oração, ó Deus, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu gosto sempre de começar com histórias. Elas, de certo modo, fazem vocês se conectarem mais facilmente ao que vai ser ensinado e também torna fácil as aplicações das verdades que são expostas no texto. E eu quero começar com a história de 2 filhos hoje, um mais velho, um mais novo, que achava que o pai só confiava no mais velho, o pai sempre dava mais responsabilidades, tarefas na casa para o mais velho, e além disso o pai era muito rigoroso e não o deixava aproveitar a vida como ele queria. Ele queria, na verdade, sair de debaixo do jugo desse pai, porque ele considerava que o irmão mais velho tinha certas vantagens e ele não. Ele queria aproveitar as suas vantagens também e sair de debaixo do jugo do seu pai. Esse primeiro filho, para nós, é a representação de alguém que quer viver sem lei, de alguém que quer viver sem qualquer regra ou sem qualquer critério governando o seu coração e a sua mente. O mais velho acreditava que o pai amava o mais novo, e assim tem uma crise aqui familiar. Ele acreditava que o pai amava o mais novo porque o mais novo sempre era talvez protegido, a maior parte das responsabilidades caía sobre ele, o mais velho. Por isso ele trabalhava incansavelmente como forma de conquistar o amor do seu pai, para ver se o seu pai o amava mais. E esse segundo filho é a representação de alguém que deseja conquistar o pai pela obediência da lei. Há 2 perigos aqui, e há 2 perigos na vida do crente. O primeiro está relacionado ao antinomismo, ou seja, ao desprezo pela lei de Deus, anti-lei,
que é o primeiro filho. Despreza a lei, que não quer estar debaixo de um governo, que não quer estar debaixo de regras e, portanto, despreza a lei. Mas nós sabemos que o desprezo à lei de Deus é pecado, e todo aquele que despreza a lei do Senhor está debaixo de julgamento. Do outro lado, nós temos o segundo filho, e o segundo filho representa o legalismo, que é a tentativa de se salvar ou a tentativa de agradar a Deus pela obediência da lei. Dar à lei de Deus um papel que ela não tem na nossa salvação é pecado da mesma forma que o antinomismo. O legalismo ou atribuir à lei de Deus um poder salvador que ela não tem é também pecado e, portanto, está também debaixo da disciplina do Senhor ou suscetível à disciplina do Senhor e ao juízo do Senhor aqueles que agem assim. A questão central da carta de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, é exatamente a relação entre lei e graça na salvação. Como que essas duas coisas se relacionam? Paulo vem desde o primeiro capítulo mostrando para os crentes gálatas qual é o papel da lei na vida do crente. Pela lei, ou por ritos exigidos pela lei cerimonial especialmente, todas essas coisas não têm qualquer poder ou eficácia na justificação de um pecador. E Paulo vem mostrando isso. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Gálatas capítulo 2, no verso 16, Paulo diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo agora, no final do capítulo 4, lança mão de um fato histórico conhecido, não somente de judeus, mas certamente daqueles irmãos gálatas que eram gentios, não judeus, que estavam sendo influenciados por pregadores judaizantes, pregadores que vinham ensinando doutrina judaica dentro da igreja. Então ele lança mão desse fato histórico, que é a história de Sara e Agar, para ilustrar, para exemplificar a relação do crente com a lei e a graça. A igreja da Galácia era majoritariamente gentílica, então a maior parte dos crentes ali certamente era de não judeus, mas lá também tinha a presença de judeus, especialmente daqueles que estavam tentando seduzir os crentes gálatas a voltarem para as práticas da lei como forma de agradar a Deus. Os judeus, na sua minoria, mesmo assim estava tendo uma influência grande sobre a igreja da Galácia. Paulo então usa essa história de Sara e Agar para exemplificar ou para explicar a diferença entre a lei e a graça, entre a Jerusalém natural e a Jerusalém celestial, entre o povo judeu e a igreja de Deus, a igreja, o povo, de fato, o povo eleito de Deus. Gentios entenderiam essa história, porque eles conheciam o contexto, e também se tratava de uma história real comum, algo que era prático para se entender. Todo mundo que ouvisse essa história logo concluiria que filhos de escravos não são herdeiros. E esse era o ponto principal aqui no que Paulo queria ensinar. O filho da escrava não tem direito à herança. Esse era o principal ponto aqui, segundo o que Paulo queria ensinar para os irmãos. Mas também os demais, os judeus, entenderiam facilmente por se tratar de uma parte da própria história do seu povo. Sara e Abraão eram os pais daquela nação. Os judeus então entenderiam facilmente quando Paulo contasse essa história. E Paulo então conta essa história para ilustrar, para exemplificar qual deve ser a relação do crente com lei e graça, como nós devemos compreender a lei e a graça. O objetivo de Paulo aqui
era confrontar a tendência dos crentes gálatas de voltarem à lei mosaica, tanto a lei cerimonial, havia um apego à lei cerimonial, aquelas práticas que Jesus Cristo já havia cumprido todos os seus apelos, todas as demandas da lei cerimonial haviam sido cumpridas na pessoa e na obra de Cristo Jesus na cruz. Não havia mais necessidade de nenhum rito da lei cerimonial a partir da morte do nosso Salvador. Mas também havia ali um erro em considerar que a observação da lei moral poderia atribuir algo à salvação do crente. Paulo então confronta isso, chamando-os a reconhecerem, a perceberem que a justificação segundo as Escrituras, inclusive do pai Abraão, é pela fé e pela fé somente. Eles estão sendo chamados a confiarem em Deus, a viverem a vida, a liberdade que a graça concede, ao invés de confiarem nas suas obras, nos seus atos, nos seus esforços. Paulo procura mostrar que a história de Sara e Agar podia simbolizar claramente as duas alianças, a aliança mosaica, a aliança de Moisés, e a aliança de Cristo, a nova aliança. E que eles precisavam entender em qual delas eles deveriam viver, visto que uma não poderia viver ao mesmo tempo, ou existir ao mesmo tempo que a outra. A lei mosaica tinha cumprido seu papel, especialmente a lei cerimonial. Lembremos que a lei moral continua em vigor, mas a lei cerimonial especialmente havia cumprido o seu papel e agora não havia mais necessidade de apego à lei cerimonial. Eles precisavam entender, os crentes gálatas precisavam entender que eles deveriam viver como filhos livres e não como escravos da lei. Viver como filhos livres em Cristo Jesus e não como escravos presos pela lei. E aqui nós vimos então Paulo começando a mostrar a realidade entre essas duas mães e seus dois filhos. O que Paulo quer ensinar quando ele lança a mão dessa história? As duas mães, Sarai e Agar, e os seus dois filhos, Isaque e Ismael. É uma referência a Gênesis 16, quando o Senhor dá a promessa no capítulo 15, renova a aliança e a promessa no capítulo 15, de que Abraão e Sara iriam gerar um filho e que através daquele descendente eles teriam muitos filhos. E aí é uma referência ao descendente que é Cristo, como Gálatas mesmo, como Paulo mesmo nos ensinou em Gálatas, que era uma referência ao descendente que é Cristo e que através dele Abraão teria muitos filhos pela terra, uma grande nação, seria uma grande nação. Então, essa história é contada a partir daquele contexto, que Sara, ao ouvir que ela seria mãe, ela não acredita porque ela não tinha condições de gerar. E então, todo aquele contexto acontece em que Sara decide orientar o seu marido Abraão a tomar uma das suas escravas e então ter um filho com ela, e então nasce Ismael de Agar, a escrava de Sara, uma funcionária de Sara, uma serva de Sara. Bem, Agar é apresentada aqui, Agar é descrita como uma escrava egípcia, e ela teve esse filho, e segundo o texto, ela teve um filho segundo a carne. E Paulo começa dizendo, vocês não querem ouvir a lei, o que a própria lei diz, vocês não querem ouvir o que o próprio Antigo Testamento diz sobre lei e graça? Então vamos contar uma história, vamos voltar para a história de Sarai e Agar. E aí ele diz, está escrito que Abraão teve dois filhos, um de uma mulher escrava e o outro de uma mulher livre. O da escrava nasceu segundo a carne. É descrito então que Agar teve um filho segundo a carne. E ele foi o filho rejeitado, porque quando Agar ficou grávida, ela então começou a tripudiar de Sara, dizendo, olha, eu estou grávida do seu marido, e você não conseguiu engravidar-se dele. Sarai fica então
muito chateada, e ela culpa Abraão pela situação. Como que você permite uma coisa dessa? Como que você me submeteu a uma situação como essa? E aí então é pedido que Sarai seja expulsa da casa, ou Agar seja expulsa da casa. E Agar então é expulsa da casa, e ela sai para o deserto, e ela sai sem rumo, e ali então é uma figura da rejeição. O descendente, ou a descendente que não era contada, o descendente que não tinha herança, o descendente que não podia ter herança na família de Abraão. E essa tentativa de Sarai, de que Abraão tivesse um filho através de Agar, a sua serva, a sua escrava, é na verdade uma tentativa humana de concretizar uma promessa que é divina. Ou seja, é querer fazer as coisas de Deus pelos modos e pelos meios humanos. Então foi uma tentativa falha, uma tentativa frustrada, que na verdade ilustra bem o que é a tentativa de agradar a Deus através da lei. Uma tentativa humana de fazer algo que só Deus pode fazer. Salvar-se pela obediência da lei é um engano. Ninguém pode salvar-se pela obediência da lei. Nós só podemos ser salvos porque Cristo obedeceu a lei em nosso lugar. Logo, a salvação é pela fé em Cristo, é pela confiança em Deus, é pela confiança no recurso dado por Deus e não nos recursos humanos, não na forma humana de procurar salvação. Então, Agar e o seu filho representam então essa descendência rejeitada, que não teria herança, e representa uma tentativa humana de resolver um problema que só Deus pode resolver. O que Agar representa, em termos de personificação, representa todos aqueles que tentam alcançar a justiça divina por suas próprias obras. Representa todos aqueles que tentam ser aprovados perante Deus mediante os seus esforços. Representa o filho que tenta ganhar o amor do pai através do trabalho e do esforço. A outra mulher é Sara, a livre. E o texto, mesmo verso 23, que descreve Sara e o descendente que nasceu segundo a carne, descreve também o filho da livre, mediante a promessa. Sara é a mulher livre que teve um filho, Isaque, que nasceu mediante a promessa. Ainda que Sarai tenha tentado resolver o problema humanamente e errado, Deus mantém a promessa e graciosamente concede a Sarai o milagre de se engravidar, mesmo sendo idosa já, e gerar um filho e gerar a Isaque. Sim, um milagre de Deus realizado pelo poder da sua promessa. Por isso Isaque é chamado um filho que nasceu mediante a promessa. Um grande milagre, de fato, visto que ambos eram idosos, tanto Abrão quanto Sarai eram idosos e não podiam mais gerar, com certeza. Especialmente Sarai é descrito nas Escrituras que ela era estéril. Romanos capítulo 8 nos descreve, capítulo 4, versículo 19, nos descreve exatamente a condição de Sara como mulher. Em Gênesis 18, 11, nós lemos: Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade, e Sara já havia cessado os costumes de mulher. Então, ela tinha, além de ser idosa, ela era estéril e ela já estava na menopausa por causa da sua idade avançada. Todas as condições contrárias à possibilidade de gerar um filho. Romanos confirma quando Paulo diz que Sara era estéril e não podia ter filhos. O que Sara representa, na verdade, é a vida no Espírito, uma justiça recebida de Deus pela fé, sem esforços, não por obras, mas uma intervenção totalmente de Deus, quando o homem não pode fazer nada e é Deus quem realiza tudo. Aqui está o cerne para entender a questão, o ponto central para entendermos o que Paulo quer
ensinar nesse final do capítulo 4, onde há uma mulher que gerou um filho como uma tentativa de resolver um problema humanamente, e a outra mulher que gerou um filho quando não havia possibilidade humana de gerar, e então Deus milagrosamente, miraculosamente concede àquela mulher um filho. É o contraste entre lei e graça, onde na lei, ou pelo esforço e pelas obras, alguém está tentando produzir alguma obra salvífica, e do outro lado, pela fé, pela graça somente, a pessoa recebe o milagre de Deus, a graça da salvação. Paulo, então, aprofunda, ele tomou agora essas duas mulheres como analogia, e agora ele aprofunda mais o ensino, e ele faz algo que não é muito comum nas Escrituras, que é o uso de alegorias. E agora ele fala de Sarai e Agar como se elas duas fossem a personificação de uma outra realidade já conhecida, especialmente pelos judeus. E aí ele fala de duas alianças, e ele diz que essas duas mulheres representavam duas alianças e duas cidades. Versos 24 a 26, Paulo diz assim: estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Aqui então, Paulo pega essa figura das duas mulheres, toma essa figura das duas mulheres e dos dois filhos, e então diz que as duas mulheres eram uma representação das alianças das quais ele está falando na carta aos Gálatas. A primeira, a aliança, é representada por Agar, a escrava, a concubina. E ela é descrita aqui como o Monte Sinai, ou como a Jerusalém natural, a Jerusalém dos judeus. Representava a antiga aliança da lei, onde as pessoas, até aquele momento, buscavam merecer a aceitação de Deus, coisa que os Gálatas estavam fazendo, buscando merecer a aceitação de Deus. Mas essa busca não leva à liberdade, ao contrário, ela leva à maior escravidão. Quando você busca a liberdade fora de Deus, quando você busca a liberdade pelos seus próprios esforços, ela te leva à maior escravidão, não à liberdade. Paulo explica: o Monte Sinai simbolizava a Jerusalém terrena, a Jerusalém natural, e ele diz que ela está em escravidão juntamente com os seus filhos. Mostrando assim, irmãos, que é impossível justificar-se por obras da lei, porque a Jerusalém natural, ou os judeus naquele momento, que não creram em Cristo, estavam tentando por esforços agradarem a Deus. E esses judeus, alguns deles, mestres judaizantes, infiltraram na igreja dos Gálatas e estavam ensinando aos Gálatas que eles precisavam voltar às práticas da lei para que eles pudessem ser salvos. Quem busca a salvação por meio da lei está espiritualmente preso à própria lei, sem acesso à liberdade da graça, porque nenhum esforço é capaz de conduzir o homem a Deus. Talvez você possa pensar no maior esforço que o homem já fez em direção a Deus, em Gênesis, a Torre de Babel. O próprio Deus mostrou para nós, a humanidade, quão louco é, o tamanho da loucura que é buscar a Deus com recursos humanos. Construamos uma torre que chegue até Deus e então seremos
célebres, seremos famosos. Não, o homem não pode chegar até Deus a menos que Deus mesmo crie um meio, um caminho, ou Deus mesmo coloque uma escada para que nós possamos ter acesso a Deus. E as Escrituras todas apontam para Cristo Jesus como sendo o vínculo entre o céu e a terra, o vínculo entre o homem e Deus. Não há outro meio senão a fé em Cristo. É impossível justificar-se pelas obras da lei. A segunda aliança, Sara, é a Jerusalém celestial. Ela representa a nova aliança da graça em Cristo. A Jerusalém celestial, onde nós somos livres por meio de Cristo para servir a Cristo. E a verdadeira liberdade está em estar preso em Cristo. E de fato ninguém experimenta a real liberdade até que se torne um escravo de Cristo. Parece um contrassenso, parece uma contradição, mas não é. Nós só somos de fato livres quando nós somos presos a Cristo, quando nós somos servos de Cristo, escravos de Cristo pela fé. Quando nós nos submetemos a Ele, quando nós nos subjugamos ao seu governo, nós de fato confiamos nele, na sua graça, na sua obra. Sara é descrita aqui como a graça concedida ou a graça recebida mediante a confiança em Deus somente. E talvez você possa pensar, mas Sara duvidou. A fé de Sara não foi o tempo todo firme, constante. E é exatamente aqui que está a graça. Porque mesmo na fé vacilante, a graça de Deus opera para a salvação do pecador. Sara duvidou quando Deus disse, o anjo disse, Sara gerará um filho, ela riu. E então, quando ela foi confrontada, ela disse que ela foi confrontada dizendo, você riu quando a promessa foi dada? Ela disse, eu não ri. Ela mentiu. Ela riu duvidando da promessa e logo após ela mentiu, dizendo que não havia rido quando ela tinha rido da promessa. Além disso, ela não confiou que a promessa podia se concretizar através dela e ela tentou dar um jeitinho na situação, dizendo para Abraão, vai, toma essa escrava e tem um filho com ela para que ele seja o seu descendente. Senão você não vai ter descendente, porque eu não posso ter filho. Sara pecou. Sara não confiou. Mas ainda assim, a salvação pela graça não é a respeito da quantidade de fé que você tem. Nem também é a respeito da qualidade da sua fé. Porque todos nós sabemos que a nossa fé é pequena, é pouca e é fraca. Então a sua salvação e a minha salvação não tem nada a ver com a quantidade da nossa fé, nem com a qualidade da nossa fé, mas tem a ver com a direção da nossa fé, para onde nós olhamos. Mesmo que a gente ore cambaleando, mesmo que a gente ore com fraqueza e tremor, mas a gente olha para Cristo, e a fé pequena e fraca, direcionada para o Salvador forte e grande, essa fé, ela que de fato dá resultado, ela que de fato tem eficácia. Porque ela nos leva, ela nos chama em fraqueza a confiar no meio, no recurso que Deus mesmo proveu para a nossa salvação. Porque se depender de nós mesmos, a única coisa que nós conseguimos fazer com a obra da salvação e com o Evangelho é estragá-los. A única coisa que nós conseguimos fazer. E nós temos provas disso, quanto a igreja no decorrer da história tem prejudicado o testemunho do Evangelho, quando ela tenta fazer as coisas por si mesma. Nós precisamos, como crentes, confiar na obra salvadora de Cristo Jesus, olhando firmemente para Ele, ainda que a nossa fé seja pequena e fraca, olhando para Ele confiadamente, olhando constantemente, confiar que a sua promessa é fiel e verdadeira, e Ele cumpre a sua promessa. Se nós somos filhos da promessa, herdeiros da salvação pela fé,
somos chamados de filhos de Abraão por causa da mesma fé que foi anunciada a Abraão, concedida graciosamente a ele. É a mesma fé que nos é anunciada e que nos é concedida. Sim, a fé é um dom de Deus, é uma graça divina. Deus nos chama a crer e Ele habilita o nosso coração para crer. E quando nós olhamos para Cristo, nós recebemos a salvação. Aqui nós temos um conflito claramente descrito na relação dessas duas mulheres. E Paulo toma essa imagem exatamente para mostrar o conflito que há entre o desejo de obedecer à lei para agradar a Deus e a salvação pela graça. A natureza do conflito aqui é descrita entre um filho carnal lutando contra um filho espiritual. Ismael e Isaac agora entram em cena mais claramente no verso 28 e 29, e nos mostra como que um se opunha ao outro. O filho da escrava se opunha ao filho da livre. Diz assim, a Jerusalém que lá, aliás, verso 27, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dá a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Aqui é um texto de Isaías, capítulo 54, verso 1, uma profecia do profeta Isaías a respeito da verdadeira Israel de Deus, do verdadeiro povo de Deus, mostrando que os filhos da rejeitada são numerosos. E aqui mostra claramente para nós que os ímpios são maiores, o número dos ímpios é maior do que o número dos salvos. Os filhos da perdição, os filhos da desobediência, são sempre mais numerosos do que os filhos da salvação, que os filhos da promessa. Mas ele diz, exulta, porque Deus está do lado do filho da promessa. E aí no verso 28, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque, e é do lado de Isaque que Deus está, porque ele é o filho da promessa, não é do lado de Ismael. Ismael perseguia Isaque, e assim como Ismael perseguia Isaque, aqueles que são segundo a carne perseguem a igreja de Cristo, perseguem os que são segundo o Espírito. E aqui nós temos uma boa ilustração para o conflito que há na fé cristã. O conflito continua hoje, pois aqueles que confiam nas obras e na autossuficiência, na autossalvação, muitas vezes resistem ao caminho da fé e da dependência de Deus. E esses se opõem ao verdadeiro evangelho. E era o que estava acontecendo em Gálatas. Os judaizantes entraram na igreja dos Gálatas e começaram a ensinar não só contra o ensino dos apóstolos, contra o ensino de Paulo, mas também ensinar contra Paulo. No sermão de domingo passado, nós vimos como Paulo se propõe a mostrar que o evangelho que ele pregava era verdadeiro e que ele era de fato um apóstolo que pregava a verdade e que ele deveria ser acolhido, que ele louvava a Deus por ter sido acolhido lá no início, mesmo doente, mas que agora ele precisava novamente da confiança dos irmãos, visto que ele era o verdadeiro pregador do evangelho e os outros eram falsos. Aqueles que resistem ao evangelho e que ensinam a salvação por outro meio, se opõem aos pregadores fiéis, se opõem aos verdadeiros, se opõem à igreja para ensinar a doutrina que não é de acordo com a verdade. Nós estamos em constante batalha, constantemente. Nós estamos numa batalha entre os que são da verdade e aqueles que se opõem à verdade, mas também estamos numa batalha interna entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. E então é necessário lembrar nossa verdadeira identidade como filhos de Deus, como filhos da promessa. Nós somos como Isaque, filhos livres, e não podemos novamente submeter-nos aos rudimentos da lei, aos rudimentos fracos do mundo, esperando que por eles nós obtenhamos a salvação. Por isso, por causa desse conflito, Paulo fala de uma outra coisa que aqui parece grave e até
para nós pregadores, quando vamos tratar de um assunto assim, há uma dificuldade de entender porque parece irreal e ilógico e parece injusto, especialmente para a idade atual, para a época atual, que é aquele chamado para separação dos dois filhos, dos dois descendentes. Há uma ordem que Agar e Ismael fossem lançados fora, fossem tirados fora porque eles não eram herdeiros, eles não poderiam herdar a promessa. A expulsão de Agar e Ismael é conflitante para nós também. É algo difícil, mas o que Paulo faz aqui é explicar a necessidade disso e o que isso representa, ensina a respeito do juízo de Deus para separar justo e injusto, como o Salmo 1 nos diz, que então nós saberemos quem é justo e injusto, a diferença entre o justo e o injusto. Deus mesmo estabelece essa diferença. No verso 30 nós lemos: contudo diz a Escritura. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Lança fora, porque o filho da escrava não pode receber a mesma herança que o filho da livre. Deus instruiu Abrão a separar Ismael e Agar, pois o herdeiro de fato era Isaque e não Ismael. Mas Deus mesmo socorreu Agar e Ismael, enviando um anjo para socorrê-los no deserto. O próprio Abraão proveu depois recursos e alimentos para socorrer, mas Agar saiu errante pelo deserto procurando um lugar. Ali deu a origem então dos ismaelitas, que mais tarde se tornam um problema para o povo de Deus, e dos israelitas. Então a descendência de Jacó, de Abraão, de Isaque, essa descendência é a descendência eleita, a descendência do povo de Deus. Ismael se torna um opositor, um descendente opositor do povo de Deus. Mesmo sendo descendência, Ismael, o filho da escrava, jamais herdou qualquer coisa de Abraão. Isso mostrando que os ímpios não herdarão a promessa, ou aqueles que não creem em Cristo para a salvação, não herdarão a promessa, não terão a herança com os filhos de Deus. Apenas os da promessa são herdeiros. É isso que Paulo enfatiza aqui. Apenas os da promessa são herdeiros. Paulo usa isso para dizer que não há como misturar a lei e a graça, a Jerusalém natural, que não cria em Cristo, e a Jerusalém espiritual, que é todos os judeus e gentios que criam em Jesus, pois apenas os que vivem pela fé em Cristo são herdeiros de Deus. Ninguém que não vive pela fé em Cristo pode ser herdeiro de Deus. Mesmo os antigos, no Antigo Testamento, foram salvos mediante a fé na promessa. A primeira vez que a promessa de Cristo foi dada foi em Gênesis 3,15, quando Deus diz que haveria uma inimizade entre a descendência da mulher, o descendente da mulher, a descendência da mulher e a descendência da serpente, e que o descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente. A primeira vez que Jesus é prometido para a salvação. No verso 21 do mesmo capítulo, um cordeiro é morto, um animal é morto, para que possa cobrir, a pele daquele animal cobrisse a vergonha do pecado de Adão e Eva. Então, em Gênesis 3, é a primeira vez que nós temos um anúncio claro do Evangelho, que Deus perdoa pecadores através do sacrifício de Cristo. Então, desde lá, todos os que têm sido salvos por essa fé na promessa de que Deus perdoa pecadores por meio de um sacrifício. E Romanos capítulo 3, versículo 25 nos mostra que Deus tolerou os pecados anteriormente cometidos e Deus os colocou na conta de Cristo até que Cristo se manifestasse, para que Cristo pudesse morrer e pagar por aqueles pecados. Logo, o que aconteceu
Deus perdoou os pecados dos nossos antepassados antecipadamente em referência a Cristo, para que Cristo no futuro pagasse pelos pecados deles, e Deus perdoou os nossos pecados em Cristo lá atrás, antes da nossa existência, para que quando no nosso tempo nós ouvíssemos o Evangelho, nós também tivéssemos a boa notícia de que os nossos pecados foram colocados em Cristo lá na cruz, há 2000 anos atrás. Ninguém foi salvo fora de Cristo. Quando a galeria dos heróis apresenta todos aqueles crentes do Antigo Testamento, todos foram salvos pela fé, todos foram justificados pela fé e pela fé somente. Ninguém é salvo por outro modo. Não há outra maneira, não há outra forma de salvação senão Cristo Jesus. Paulo está mostrando que nós precisamos abandonar toda tentativa de autossalvação, toda tentativa de resolver o problema do pecado por nós mesmos. Nós precisamos nos separar da impiedade. A escrava e o seu descendente foram lançados fora. E nós precisamos lançar fora também tudo aquilo que aponta para a tentativa de salvação por tentativa humana, por meio humano. E olhar para a graça de Cristo, porque nós somos salvos, a nossa liberdade está em Cristo Jesus. Bem, aqui nós podemos talvez pensar, não sei se você pensou, mas eu pensei, que parece uma história muito injusta para ilustrar a justiça do Evangelho, não parece? Como é que Deus, que é o condutor da história, deixa que Sara faça uma bobagem daquela e dê a sua escrava para o seu marido, para depois rejeitar aquela escrava e o seu filho, e então expulsá-los, lançá-los fora, sem que eles tenham direito a nenhuma herança? E talvez na nossa perspectiva é estranho, porque especialmente nos tempos de hoje, quando a lei, o direito foi ganhando os novos rumos, e hoje, se você conseguir comprovar que você tem algum vínculo de sangue com uma pessoa, você consegue provar que você é herdeiro dela também. E a gente vê aí as ondas dos DNAs, né? Gente correndo atrás de fazer DNA para provar que é filho do rico, para ter direito à herança também. Mas lá era claro que Ismael era filho de Abraão, mas ele não teve direito à herança. Ele foi lançado fora. Mas nós podemos ver a mesma realidade repetir na história dos netos de Abraão, Jacó e Esaú, filhos de Isaac e de Rebeca. Romanos capítulo 9, Paulo nos descreve bem isso, e aí ele pergunta, talvez a pergunta que você queria fazer, que eu fiz, ele pergunta, essa história é justa? A justiça da parte de Deus em fazer desse jeito? Será que Deus está sendo justo em agir assim? E aí Romanos, Paulo responde no versículo 14 ao 16. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de sua misericórdia. Deus é quem decide a quem ele dá a herança da salvação. E nós temos que louvar a Deus, porque Paulo descreve os Gálatas e essa mesma verdade fala sobre nós, e nós somos filhos da promessa. Todos quantos creram em Cristo para a salvação se tornaram filhos e herdeiros da promessa em Cristo Jesus. Paulo encerra aqui afirmando que nós somos filhos de Sara, a mulher livre e não de Agar. Versículo 31. E assim, irmãos, somos filhos da não escrava. Somos filhos não da escrava, e sim da livre. Nós somos filhos não da escrava, e sim da livre. Aqui é claro que ele está fazendo uma
referência aos dois grupos. Nós somos filhos da Jerusalém espiritual, não dessa Jerusalém natural que estava buscando ainda, olhando para outros lados e não para Cristo, para a salvação. Somos chamados a crer em Cristo para a salvação. E todos quantos creram em Cristo para a salvação são filhos de Sara, são filhos da livre, não da escrava. Portanto, são herdeiros de Deus, são herdeiros da promessa. Somos chamados a uma vida de liberdade, na qual a obediência à lei é fruto de gratidão a Deus, fruto pela graça recebida, e não uma tentativa de ganhar a aprovação de Deus. Romanos 6,18, Paulo diz assim: uma vez fostes libertados do pecado, fostes também feitos servos da justiça. O que ele está dizendo aqui é que pela graça vocês agora podem produzir frutos de justiça. Vocês podem ser justos. Pela graça. A graça vem antes da justiça e não o contrário. Os que os Gálatas estavam tentando fazer era colocar o carro na frente dos bois, produzir obras de justiça para que viesse a graça. Mas a graça de Deus não é concedida àqueles que lutam ou que correm, que fazem pela salvação. A graça de Deus é concedida àqueles que simplesmente confiam na obra salvadora, redentora de Cristo Jesus. O nosso hino 49 fala sobre isso. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Daqueles que olham para Cristo com fé, daqueles que olham para Cristo com sinceridade e seguem junto ao Senhor. A vitória é desses, a promessa é desses. Não é daqueles que correm melhor, que se esforçam mais, que produzem mais boas obras. Não. Mas são daqueles que confiam em Cristo e somente em Cristo. Somente quando somos livres pela graça é que nós podemos praticar de forma correta as obras de justiça. As obras de justiça são o fruto da graça em nosso coração, da operação da graça em nossas vidas. Lembremos, obras de justiça são frutos da graça de Deus, e não o contrário. A graça vem primeiro, as obras vêm depois. Assim como a árvore vem primeiro, e os frutos vêm depois. Nós precisamos entender isso. Concluindo, irmãos, nós precisamos lembrar dessa verdade, assim como os Gálatas foram relembrados. Os filhos da promessa são salvos pela confiança em Cristo, pela confiança na promessa de Deus, e não na obra que fazem, não no meio que tentam produzir, ou fazer, ou usar para serem salvos. Nós somos filhos da promessa e não somos escravos. E como filhos da promessa, nós não podemos tentar viver, alcançar ou merecer o favor de Deus pelo nosso próprio esforço. Ninguém nunca vai conseguir merecer o favor de Deus. Você pode tentar de todas as formas, todos os seus esforços para merecer o favor de Deus serão fracassados, serão frustrados, porque ninguém consegue produzir nenhum esforço para merecer o favor de Deus. O favor de Deus não é por merecimento. O favor de Deus é graça dada livremente a pecadores como você e eu, quando nós olhamos para Cristo com fé, quando nós confiamos naquele que deu a vida por nós na cruz. Eu quero voltar aos dois filhos do início do sermão. O mais novo desejava viver sem lei. Desejava sair de debaixo do jugo do seu pai. O mais velho desejava conquistar o pai pelo esforço. Você percebeu de qual história eu estou falando? É sim a história do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versos 12 e 13. O mais novo disse ao pai: dá-me a parte que me cabe. E ele então, depois de receber a herança,
saiu de casa para viver dissolutamente. Se você procurar no dicionário, vai aparecer lá as descrições. O que é viver dissolutamente? Viver livremente, mas uma falsa liberdade, né? Viver sem critérios, viver sem regras, viver sem normas, viver de forma imoral. E alguns têm entendido que a liberdade em Cristo nos dá esse direito de viver da forma como nós desejamos. Porque o Pai nos ama, nós podemos agora requerer a nossa herança e viver a nossa vida da forma como nós queremos. Mas do outro lado tem o filho mais velho, que deseja conquistar o favor do pai pelo esforço. O mais novo, que disse, dá-me a parte que me cabe, e saiu para viver dissolutamente, abusou da graça, da bondade do pai. O mais velho, que ficou em casa, quando o mais novo se arrepende e volta para casa e diz, pai, me perdoa, porque eu pequei contra o Senhor e contra os céus, e já não sou nem digno de ser chamado mais seu filho, torne-me um dos seus diaristas. E o pai o recebe e dá uma festa, e dá de novo direito à herança, e dá túnica de honra e anel de metal precioso. O filho mais velho então olha e diz, quanta injustiça. E ele fala para o pai, há quantos anos eu te sirvo, meu pai, sem transgredir uma ordem sua, e o senhor nunca me deu um carneiro, um cabrito. Eu fiz de tudo para te agradar, mas é o filho que te desobedece que o Senhor trata com favor. Aqui nós vimos duas vidas equivocadas. E nós, como crentes, podemos cometer ou um ou o outro. O filho mais novo representa aqui o antinomismo, a vida sem lei. Ele desejava liberdade, autonomia, sem responsabilidade. E ele descobriu que o que para ele era liberdade, na verdade, era escravidão. Quando ele sai e vai viver do seu jeito, do seu modo, e ele desperdiça todo o seu dinheiro, e ele se torna, e ele é rebaixado a posição de animal, quando ele deseja comer a ração dos porcos, ele deseja comer a lavagem dos porcos. Ele se tornou escravo de sua aparente liberdade. Uma vida sem limites, sem critérios, um desejo de liberdade que ignora a vontade e os mandamentos do Pai, é grave, é pecado, é abuso da graça. E nós temos que, como crentes, tomar cuidado para não sermos o filho pródigo, que abusa da graça divina. Que pensamos, eu sou filho, sou herdeiro, agora eu tenho direito a todas essas bênçãos em Cristo Jesus, e especialmente, talvez pensando uma mentalidade calvinista equivocada, porque se você de fato entende o calvinismo, você jamais vai dizer uma coisa dessa, mas talvez uma mentalidade equivocada, você vai dizer, uma vez salvo, salvo para sempre, nada vai acontecer comigo, eu posso viver do jeito que eu quiser, Deus vai me resgatar mesmo. Uma pessoa que chega a pensar isso, além de estar abusando da graça, ela está dando provas ou sinais de que, de fato, ou ela não é eleita do Senhor, ou ela, pelo menos, não foi eficazmente chamada ainda. Não foi eficazmente vocacionada. O segundo equívoco é o filho mais velho, o legalismo. Ele vivia de forma legalista, movido pela necessidade de aceitação do pai, achando que pelo esforço ele poderia agradar a Deus. Uma vida de esforços, de dedicação exagerada. Por mais belo que seja, por mais correto que pareça ser, se não é pela fé em Cristo, é pecado. É legalismo. Você está tentando alcançar o favor de Deus com sua própria força. Isso é impossível. Não se alcança o favor de Deus por méritos humanos, por esforço ou por práticas humanas.
O favor de Deus é dado graciosamente através de Cristo Jesus. Por isso, se nós estamos de qualquer dos lados, ou do antinomista, que despreza a lei de Deus e quer viver a vida abusando da graça de Deus, ou do legalista, que acha que precisa fazer esforços ou trabalhar muito para conquistar o amor de Deus Pai, nós estamos em pecados e somos chamados ao arrependimento. Nós devemos abandonar a mentalidade de escravidão e confiar na promessa de Deus, entendendo que a verdadeira liberdade está em Cristo. É Cristo que concede. Ao mesmo tempo, nós não podemos abusar da graça de Deus, usando indevidamente a liberdade que nós temos em Cristo, porque usar indevidamente a liberdade também é pecado. Mas esse é o assunto do próximo capítulo, né? No capítulo 5, Paulo vai tratar de como nós temos que ter o cuidado de não abusar da liberdade da graça de Deus. Em suma, o que nós devemos fazer hoje, olhando para essa história de Sarai e Agar, é que meios humanos não podem nos dar aquilo que só Deus pode nos dar. A salvação é Deus quem dá, através do seu Filho Jesus Cristo. Somente Deus. Ninguém mais. Que nós confiemos no Senhor, coloquemos o nosso coração nele e os nossos olhos em Cristo, para sabermos que a nossa salvação vem dele e a nossa santificação é graça dele. Que ele seja exaltado em nossas vidas e em nossa salvação. Vamos orar?